Olá, entra no ar com você mais um programa Cabeça para Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas não fica por aí. Você pode usar também a internet e aí no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone, onde você estiver. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você também assiste a nossa programação. Ali pelo streaming a gente passa exatamente a programação que vai na telinha, porque para nós, a internet ainda é um meio de ampliar a nossa cobertura. Por isso, muitíssimo obrigada a você que nos assiste também pela internet e pela Rede Boas Novas de televisão. Porque você já sabe, né? Aqui no Cabeça para Cima, a gente sempre fala e traz temas que informam, que orientam, que edificam a sua vida. E você pode pedir. E quando você pede um tema, a gente vai buscar falar sobre ele. Como o tema de hoje, por exemplo. Grande parte da população brasileira já se preocupa com uma alimentação saudável. É um público que já entendeu que boa alimentação significa saúde. Olha que isso não é nenhuma novidade, isso é mais velho do que quase que o mundo. Mas nosso povo esqueceu da boa alimentação e isso não é um privilégio brasileiro, não, tá? Isso aconteceu aqui no Brasil e também no mundo inteiro. Mas a grande questão é, será que uma boa alimentação pode realmente curar doenças ou prevenir que elas surjam no nosso organismo? Isso é de fato possível? Boa alimentação faz toda a diferença. E o Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre a importância da boa alimentação. Nós começamos com o nosso informativo e eu continuo já já com vocês no debate. A cura de doenças através da alimentação crua é uma prática bem antiga. No passado, os gregos já se alimentavam de forma orgânica e quase não contraíam doenças, chegando a idades bem avançadas. Nos dias de hoje, ainda existem pessoas que utilizam a natureza como única fonte de alimentação. A revista americana Shape, junto com especialistas em nutrição, elegeram alguns alimentos que são considerados os mais saudáveis do mundo. E entre eles estão o manjericão, pimentas ardidas e o damasco, que podem curar o câncer, diabetes e infecções. Embora o Brasil seja um dos países que contém os alimentos mais ricos e completos, a qualidade do consumo alimentar dos brasileiros está em níveis preocupantes. Segundo o IBGE, 86% da população consome gorduras saturadas em excesso e 61% ingere açúcar, além do recomendado, impactando diretamente na saúde da população. Pois é, a gente hoje, porque você pediu, vai conversar sobre saúde através dos alimentos. Além de falar sobre esse tema, a gente quer também, talvez, esclarecer alguns mitos. É verdade que a alimentação saudável é cara? É verdade que a alimentação que cura não tem sabor? Será que é por aí mesmo? Ou isso são desculpas que a gente busca para fugir da alimentação saudável e estar naquela coisa do dia a dia, no fast food? Gente, para falar sobre esse tema, recebo aqui no estúdio o Dr. Álvaro Luiz Gomes Afonso, você já conhece, ele é endocrinologista e atua em medicina do comportamento humano, sempre bom, né, doutor Álvaro? O senhor que sempre traz e gosta de falar na solução. Vamos falar na solução. Em primeiro lugar, muita coisa do que a gente acabou de ouvir, daqui a alguns meses, vai sofrer um impacto, porque as informações que a gente tinha sobre alimentação saudável, elas estão mudando numa velocidade muito rápida. E essa velocidade muito rápida nem sempre chega à população. Então, como eu gosto de defender a democratização da informação, eu me sinto muito responsável hoje. Por exemplo, se a gente pegar um coração e colocar o coração numa solução, que tenha tudo que ele precisa para ele sobreviver, o coração vai ficar ali batendo muitos e muitos e muitos anos. Por quê? Porque aquele ambiente, quando renovado, vai preservar aquelas informações que nós chamamos de vida. Né? Então, vida é um conjunto de informações que existem num determinado sistema. Se você não altera aquele sistema, se você não altera aquelas informações, a vida se preserva, ou seja, a saúde, que é um equilíbrio de várias dimensões, ela
ela se preserva. Mas o que acontece no mundo moderno, na nossa sociedade contemporânea? Está lá o coração, mas a solução, o ambiente onde vive o coração, ele está sendo modificado aleatoriamente, caoticamente, e modifica aquilo que nós chamamos de vida, aquele código de informações. Então, hoje, 70% das doenças poderiam ser evitadas através de uma alimentação saudável. Evitadas através de uma alimentação saudável. Mas é preciso saber o que é uma alimentação saudável. É isso aí, a gente tem que entender essa coisa do que é alimentação saudável, né? Porque eu acho que essa é uma das maiores confusões também que acontece, né? É muito radicalismo, tudo para um lado ou para o outro lado. E para falar... Muita briga de interesses e de poder. Também, né, doutor Álvaro? Também. E porque a gente vai falar em alimentação, também está conosco a Mara Argento. Você também já conhece a Mara, sempre tem estado aqui conosco. Mara que é nutricionista, muitíssimo obrigada, querida. Eu que agradeço o convite. Estarei aqui pronta para estar ajudando vocês, estar contribuindo. Acredito que tem muita coisa aí para a gente estar falando sobre alimentação saudável. Nesse coração, né, que foi falado, nessa vida. A gente quer ter uma vida saudável e a gente consegue essa vida saudável mediante uma das partes principais, que seria a alimentação. E a gente não consegue isso sozinho, não. Não são só apenas os alimentos, não, mas tem um conjunto de coisas que estão envolvidas nisso. Bacana. Muito obrigada, tá, Celeste? Bacana, obrigada a você por estar aqui com a gente. A gente tem visto isso, né? Muitas vezes, quer dizer, atualmente, muitas doenças, né? Que acometem, inclusive, crianças e jovens, que não era assim, mas agora a gente vê esse tipo de realidade. Crianças obesas o tempo todo, né? E muito disso vindo por conta de uma alimentação deficiente. Então, é hora da gente voltar às origens, veredas antigas, né? Vamos voltar às origens, aos caminhos corretos, mas entendendo um pouquinho dessa história. Bom, que parece que o brasileiro está acordando para isso, né? Está acordando e está se preocupando com a alimentação saudável. E por isso mesmo a gente tem conosco a Mary Carvalho, que completa o nosso time de hoje. A Mary, ela é farmacêutica, empresária e ela utiliza alimentação natural, né? Obrigada por estar aqui com a gente. Você que é uma adepta aí da alimentação natural. Isso. De uns 5 anos para cá, isso se fortaleceu na minha vida, né? Há 30 anos atrás, quando eu casei com um naturista bem radical e eu achava graça dele, falava que besteira, que besteira, até o dia que eu tive um diagnóstico bem desfavorável e aí eu fiquei numa encruzilhada, né? E eu optei por abraçar essa medicina alternativa e estou viva, estou falando, porque o meu prognóstico era ficar surda e muda e não ter movimento facial, não engoli pela perda do hipoglosso. A minha ressonância acusou uma lesão expansiva no encéfalo, uma neoplasia, um tumor. E no dia da minha cirurgia, dia 10 de março de 2010, eu optei não comparecer na cirurgia, porque eu tive que assinar um termo muito grande de uma sequela horrível, que para mim não valeria a pena viver. E em oração, clamando a Deus sabedoria, Deus nos iluminou e abriu uma porta para a gente no INCA, onde eu pude fazer também a radiocirurgia e a mudança do estilo de vida. Estou muito feliz. Uma decisão forte, mas uma decisão que tem que ter cuidado, né? A gente, para poder decidir não cuidar de uma doença, com orientação médica, a gente mudando o estilo de tratamento disso, tem que saber para onde a gente está indo, né? A alimentação cura, mas certamente é o caso da Mary, a gente tem que saber como tratar, tem que ter orientação, porque requer cuidado e a gente está tratando de uma vida, né? Não precisa dizer que deu certo, porque você está aqui linda e bela, linda e bela, né? Isso aí. Gente, a gente fala tanto, né, nessa questão de alimentação saudável, a importância da alimentação saudável. Antes da gente até entender o que é uma alimentação saudável, quais são as maiores consequências que a gente tem tido hoje nos nossos jovens, nos nossos adultos, nos nossos idosos, por conta de alimentação? Bom, uma coisa que apesar de tantos anos de prática ainda é muito impactante é quando eu atendo crianças hoje em dia
e você percebe pela simples observação que o código genético, o DNA, onde estão armazenadas as nossas informações, ele já está lesionado. Eu gosto, até me botaram apelido de doutor inflamação, eu adoro. Eu gosto de dizer que o DNA daquela criança ele já está lesionado, ele já está inflamado. Por quê? Porque você percebe um tecido frouxo, um tecido adiposo, cheio de estrias, cheio de celulite, bastante mole, molenga, localizado principalmente nas regiões centrais do corpo. Isso significa que o excesso, principalmente de açúcar, está provocando no DNA uma inflamação e causando aquele tipo de distribuição de gordura, que no caso não é só uma distribuição de gordura abdominal, facial, no queixinho também, ou no tórax. É uma distribuição de gordura anormal dentro dos nossos órgãos, que é a gordura chamada visceral. Então, apenas olhando, você já pode perceber que o excesso de açúcar na alimentação, de 30 anos para cá, já está deformando o DNA daquela criança. E automaticamente está entupindo coronária, está dificultando a circulação cerebral, está dificultando o funcionamento das glândulas sexuais, ovário nas mulheres e nas meninas e testículo nos meninos, o fígado já está gorduroso, o pâncreas está perdendo insulina, a criança já está começando a desenvolver pressão alta, já está começando a desenvolver colesterol alto, triglicerídeo alto, porque tudo isso vem do excesso de alimentação, aliás, excesso de açúcar na alimentação. O excesso de açúcar nos últimos 30 anos é a primeira coisa assim que impacta na deformação do nosso DNA. Então, o que é saúde? Saúde é o equilíbrio biológico. O biológico já foi para o espaço. O psicoemocional fica comprometido porque o excesso de açúcar com gordura causa dependência química. As crianças ficam dependentes de alimentação de cafeteria. Dependente químico. Essa mistura açúcar com gordura é uma droga que atua numa área do cérebro chamado de núcleo accumbens, que não se satisfaz com pouco. A criança acaba ficando compulsiva, impulsiva em relação a uma droga que é a mistura excessiva de açúcar com gordura. Então, o segundo pilar da saúde, que é a saúde, são 6 pilares, também já foi para o brejo, que é o psicoemocional. O terceiro é o estado mental, o estado energético, vibracional daquela criatura. Enchendo a moringa de açúcar com gordura, a criança fica desatenta, fica lesada, abobada, com pouca motivação, com pouca disposição, com pouca energia. Hoje é muito melhor eles ficarem num videogame do que jogar um futebol, um vôlei, um basquete. Isso não é à toa, não é por acaso. Isso tem a ver. A influência da alimentação é chocante. Então, o terceiro vai para o espaço. O quarto, que é o social, a criança fica pouco competitiva, não estuda, não se empenha, tem comportamentos depressivos, não é uma criança motivada, focada, animada, é uma criança reativa, largada. Isso você já está vendo a quebra da saúde biológico, psicoemocional, estado de vida, né? O social e o outro é vibracional. Vibracional é frequência. Se eu como uma beterraba é uma frequência, se eu como uma cenoura é outra frequência, se eu como uma banana é outra frequência. Agora, se eu como frutose de milho, é uma frequência terrível, horrível, que só interessa à indústria. Então, saúde é o equilíbrio dessas 5 dimensões: biológica, psicoemocional, estado de vida, estado mental, o social, que ela fica extremamente pouco competitiva, e a fé na vida, a maneira de viver, a contribuição para o universo, também é prejudicada. Perfeito. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente ainda encara a criança como um adulto pequeno, né? E não é por aí, né? Parece que eles reproduzem os quadros. Quando a gente vai nos museus, a gente consegue ver aquelas pinturas em que as crianças são pequenas, são miniaturas de adultos. Então, proporcionalmente, essas são as mesmas proporções de um adulto.
E é exatamente isso que tem acontecido. Os quadros, eles são meio caracterizados, eles alteram um pouco o que é a forma de uma criança. E isso está acontecendo no dia a dia. A gente vê algumas modificações. E muitas doenças, elas surgem no período gestacional. Até a própria depressão, ela nasce lá no período gestacional com deficiência, por exemplo, de vitamina D. Então, a depressão surge lá longe, como é a questão também da osteoporose, surgindo no período da gestacional. Várias doenças surgem no período gestacional. Então, esse cuidado ele tem que acontecer desde esse momento, desde o momento da concepção. O cuidado tem que acontecer e a gente tem que ter uma atenção redobrada aos primeiros meses. Os 2 primeiros meses, justamente quando tem a formação desse feto. Na gestação. Na gestação. Não esquecendo também que os 3 últimos meses também são importantes porque tem muito crescimento. Então, a mãe tem que estar cuidando desse período. Tanto é que hoje no Brasil a gente tem vários programas que são voltados, como o programa A Rede Cegonha, né, que acompanha o pré-natal, que é muitíssimo importante. E a mãe, a partir do período gestacional, a gente consegue ter uma garantia melhor desse crescimento e desenvolvimento da criança. E aí pensando na questão também do aleitamento materno, né, esse cuidado que tem que acontecer. Pois é, então a gente hoje quer falar aqui sobre a importância dos alimentos, né, na saúde do indivíduo, porque é por aí. Se nós cuidarmos desde a base, desde a gestação, desde a criança, nós estaremos preparando adultos mais fortes. É algo que tem comprometido talvez a nossa geração, né? Que veio aí, talvez uma geração agora anterior à minha, né? A minha idade, a gente ainda tinha um cuidado maior na base alimentar. Mas o fast food, o açúcar, os 3 branquinhos, álcool, né? O álcool, etc. O trigo, que tem comprometido e causado tantas doenças. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e eu volto já para entender com vocês se realmente é possível a gente curar doenças através da alimentação. Esquece remédio, focando na alimentação. É possível? É, Mara? Vamos ver. Intervalo. Cabeça pra cima.